A paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu sou o pastor Dr. Marcos José, do Rio de Janeiro, e nesse vídeo de hoje eu gostaria de você que ainda não é inscrito no canal ou ainda não participou dos nossos estudos, que você tivesse essa oportunidade. Então se inscreve no canal, aperta lá na parte inscrever-se e coloca a parte todas no sininho, que aí você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos. Neste tempo em que estou aqui gravando esses vídeos, estou falando a respeito de algumas seitas e religiões, das principais que existem, que são conhecidas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. De onde elas vieram, quem são os seus seguidores, quem são os seus autores, fundadores e a época em que foram criadas, o que eles creem. Claro, de uma forma bem resumida, estou aqui trazendo esse estudo para que aqueles que ainda não conhecem possam conhecer. Lembre-se, o caminho é Jesus Cristo. E no tema de hoje, nós vamos tratar a respeito do assunto do budismo. Você já ouviu falar? Você conhece? Então, me acompanha em poucos minutos esse vídeo. O budismo é uma das maiores e mais antigas religiões não cristãs do mundo. Foi fundada pelo príncipe hindu Siddhartha Gautama, o conhecido Buda, que viveu na região conhecida hoje como Nepal, entre os anos 563 e 483 a.C., aproximadamente. Quando você vê falando um número maior e depois um número menor, você pode observar que geralmente isso é na parte antes de Cristo, ou seja, antes de Cristo vir. A gente chama, com a vinda de Cristo, era cristã, e antes disso, antes de Cristo. Por que vem um número maior e depois menor? Então, depois que completou-se o ano antigo, veio a época de Cristo, fez-se o calendário, então começou-se a contagem, e a contagem do Antigo Testamento, do tempo antigo, do tempo antes de Cristo, até Cristo, é um tempo que vem regredindo do maior para o menor. Então fez-se a conta dos primeiros habitantes da época passada até chegada de Cristo. E aí teve-se o tempo total de quantos anos viveram os ancestrais. E aí começou-se a fazer a conta. Então por isso que ela nunca é do menor para o maior antes de Cristo, mas sempre do maior para o menor. Como por exemplo, Siddhartha Gautama viveu entre os anos 563 e 483. Se fosse na área cristã, seria de 483 a 563. Mas como é antes de Cristo, então a contagem é regressiva, do maior para o menor. Então viveu entre 563 e 483. Viveu aí, por exemplo, aproximadamente um período de 80 anos de idade. O budismo trouxe consigo muita herança hindu, como por exemplo a meditação, a reencarnação e o karma. Todavia o objetivo, a busca de Buda, era escapar do interminável ciclo de renascimento e morte ensinado no hinduísmo e atingir o nirvana, que é um estado de completa quietude. Por negar o sistema de castas, o budismo não foi aceito na Índia, mas migrou para a China e o Japão, dominando boa parte do cenário do Extremo Oriente. Na verdade, o budismo não foi fundado como religião, mas como um sistema filosófico. Não possui qualquer tipo de crença em Deus,
tal como ensinam as escrituras sagradas. Embora Buda, com o tempo, tenha se tornado objeto de adoração, ou seja, um Deus. Mas não Deus verdadeiro, é claro, só existe um único Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, mas ele é adorado em sua religião como um tipo de Deus. Mesmo assim, podemos classificar o budismo como ateu. O budismo, como as demais religiões orientais, é um sistema de autossalvação, ou seja, pela eliminação do desejo, o homem exterminador realiza seu próprio aperfeiçoamento, até atingir o nirvana, um estado de união com o todo, por meio do qual o homem perde sua existência individual. Isso é o que eles acreditam, tá, gente? Quando eu falo aqui a respeito das crenças deles, não é que eu creio nisso, não. É apenas fazendo aqui uma explanação, uma explicação e trazendo uma alusão do tipo de crença, do tipo da religião, daquilo que eles fundamentam a crença, a fé deles, tá bom? O budismo, ele, quando entra nessa parte da eliminação do desejo, eles entram num estado de meditação. Eles querem se unir ao todo. É como se eles quisessem colocar o universo, todo o espaço dentro deles e eles inseridos em todo o espaço. Mas isso não é possível. Mas é o que eles acreditam. Essa religião dividiu-se em várias escolas, sendo as principais Hinayana, Mahayana, Vajrayana, budismo tibetano e Zen budismo. Seus adeptos apresentaram imenso ardor missionário, responsável pela grande expansão dessa religião, embora o próprio Siddhartha Gautama não tenha proferido qualquer ordem neste sentido. De simples filosofia, o budismo acabou se tornando uma religião altamente ritualística, com monges, mosteiros, livros sagrados de acordo com a escola professada, ritos sagrados e templos, ajustando-se conforme a cultura onde lançou suas raízes. No Brasil, a escola mais difundida é o ramo Soka Gakkai, que se originou da escola de Nichiren Shoshu, grande mestre budista japonês. Essa escola enfatiza concomitantemente as reformas social e individual. A escola Hinayana do budismo não ensina existência e muito menos a reencarnação de uma verdadeira alma no homem. Antes, estados mentais passariam de uma entidade para outra, mas cada entidade deixaria de existir por ocasião da morte biológica. Apesar disso, seus pensadores postulavam uma espécie de salvação. Seria desejável que esses estados mentais desaparecessem totalmente, ou seja, se apagassem como se fossem chamas, e o nirvana, que é a extinção total, viesse a dominar sobre tudo. Para essa escola, o vazio absoluto seria a salvação. A paz total, com a cessação da existência, seria obtida mediante as obras. Inicialmente, obter-se-ia um estado budista, semelhança com Buda, e depois um vácuo, que seria o nirvana. Já o budismo Mahayana, em contrapartida, prometia aos seus seguidores genuína imortalidade e bem-aventurança que podiam ser alcançadas pelos meios propostos pela escola Hinayana. A recompensa seria um céu verdadeiro chamado Nirvana, cuja definição não tem nada a ver com a da outra escola.
Você pôde entender aqui que a definição deles para Nirvana são diferentes. A participação na natureza divina e na existência de acordo com os moldes divinos seria a salvação, atingida uma vez que cessasse o ciclo de renascimentos ou reencarnações mediante uma vida moral e correta. Isso é o que eles acreditam, tá, gente? Eu não acredito em reencarnação porque a Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia fala de ressurreição. Volta à vida no mesmo corpo, tá bom? Isso é ressurreição, ou seja, o corpo, a ressurreição, o corpo volta a viver. Isso é reviver, isso é ressurreição. Mas eles aqui acreditam na reencarnação. Isso aí é uma cultura antiga. Você vê que depois de algum tempo veio com Allan Kardec a história da reencarnação, sendo que os budistas desta classe Mahayana já acreditavam na reencarnação. E tudo isso é parte da religião, não é parte da Bíblia Sagrada. O cristianismo não ensina nada disso. Por quê? Porque a Bíblia não ensina essas coisas. Vamos continuar. Posteriormente, o budismo chegou a desenvolver uma doutrina de muitos céus e infernos, ensinando que a alma humana poderia habitar nesses lugares, embora pudesse retornar para ter outra encarnação. E, finalmente, uma vez declarada a necessidade da reencarnação, esferas de glória estariam à espera da alma. Você pode estar se perguntando, mas qual é a definição, o conceito de reencarnação? Ela é conhecida como renascimento ou metempsicose. É onde as pessoas acreditam que elas, na sua parte imaterial, no caso não é o corpo, iniciam um novo ciclo, uma nova vida em um novo corpo. Não no mesmo corpo, mas em um novo corpo, projetado no ambiente já criado, dentro do universo. Isso é o que eles acreditam. Mas a Bíblia fala de ressurreição. Volta a viver no mesmo corpo. Mas, pastor, diga para mim, como pode o corpo voltar a viver se não existe mais carne? Só os ossos, em alguns casos, já tem tantos milhares de anos que nem os ossos existem mais. Bom, a Bíblia Sagrada, ela fala da ressurreição. E a ressurreição, ela é o corpo voltar a viver. Eu gostaria de ler um texto com você, que no nosso estudo aqui nós falamos de diversos assuntos com conceitos bíblicos e teológicos, mas não podemos falar a respeito de qualquer tipo de assunto e deixar de falar da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é alimentação para o nosso espírito e para a nossa alma. Então vamos conferir um texto só para você ter uma ideia sobre um texto não, mais de um texto sobre o poder de Deus na ressurreição. Por exemplo, o texto de Apocalipse, capítulo 20. Quando Cristo vier na terra para poder implantar o seu milênio, que é o tempo em que ele governará por 1000 anos aqui na terra. Diz assim o texto: Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então o diabo, Satanás, é o mesmo dragão, a antiga serpente. Essa antiga serpente é aquele ser que lá no jardim do Éden enganou Eva, falou com Eva e levou o ser humano à queda do pecado. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele.
para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então ele vai ficar preso, amarrado por 1000 anos. Quando se acabar, ele será solto. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Observou? Ele está, neste momento, solto, mas ele será preso no tempo do milênio, o tempo do reinado de Cristo. Depois ele será solto novamente. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, ou seja, perderam a cabeça, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você observa aqui que tem aqueles que foram degolados, ou seja, perderam a cabeça, foram decapitados. E isto por quê? Pelo testemunho de Jesus Cristo. No tempo de grande tribulação, as pessoas que perderem suas cabeças, elas terão que escolher viver com o anticristo ou viver para Jesus Cristo. Se viverem para Jesus Cristo, dando suas vidas em testemunho a Ele e da palavra de Deus, serão degoladas. Mas no tempo do reinado de 1000 anos, o texto diz: os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então esses que foram degolados para o tempo do reinado de Cristo, para estarem com Cristo, passarão pela primeira ressurreição, ou seja, aqueles que vão reviver nos seus corpos, voltar à vida no mesmo corpo. Mas tem a segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, essas pessoas são bem-aventuradas. Por quê? Porque a morte, no caso a morte eterna, a segunda morte não tem poder sobre eles. E eles viverão para sempre com Cristo, reinando com Cristo 1000 anos. Porém, na segunda morte, na segunda ressurreição, o texto diz, ainda no capítulo 20, a partir do versículo 11, quando Cristo estará julgando depois dos 1000 anos. Vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nestes livros segundo as suas obras. Então existe o livro da vida, existem outros livros, dos quais também tem o livro das obras. Esse livro das obras é onde estão escritas todas as obras feitas pelos seres humanos, o que eles fizeram e deixaram de fazer. Nesse tempo, o mar vai dar seus mortos, a morte e o inferno darão seus mortos e serão julgados de acordo com o que estiver escrito neste livro das obras, segundo as suas obras. Os locais, como por exemplo o inferno e a própria morte, serão lançadas no lago de fogo, que é um lugar maior ainda do que o inferno. Isso é chamado de segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então você observa aqui que as pessoas terão duas ressurreições. Uma será para estar com Cristo para sempre, e as outras pessoas que não reviveram na época para estarem com Cristo, elas reviverão novamente e alcançarão a vida em seus corpos, mas será para um meio. E qual será? Para serem julgadas diante do trono branco. Esse julgamento, ele é o julgamento para a morte eterna. É a segunda morte. Aqui, esta é a segunda morte. Esses não são bem-aventurados, ou seja, felizes. Por quê? Porque eles irão reviver
voltar à vida, voltar para os seus corpos, porém, para serem lançados no lago de fogo, porque seus nomes não estão escritos no livro da vida. O livro da vida é o livro do Cordeiro. Então, seus nomes ficarão no livro da morte, que é o livro do próprio inferno, onde sairão do inferno, juntamente com a morte que os aprisiona, para serem lançados todos no lago de fogo, aonde é um local maior do que o próprio inferno. Mas como será possível? Eu quero ler um texto aqui em Ezequiel, no capítulo de número 37, tá bom? Aqui no capítulo 37, você vai acompanhar comigo como que é o estado do corpo já decomposto, ele voltando à vida. Isso aqui foi uma profecia através da vida do profeta Ezequiel, para mostrar um pouco do que é a ressurreição. É claro que nesse texto, até a parte que eu lerei é a parte da ressurreição do corpo. Mas Deus aqui está falando a respeito do que Ele faz na vida de Israel, que embora seja o povo escolhido por Ele, por Deus, mas está distante de Deus e precisa de nova vida. Pessoas novas, pessoas vivas precisam de uma nova vida. Porém, os textos que eu lerei, os versículos, falarão da ressurreição de um corpo, do poder de Deus para fazê-los reviver. Então vamos começar. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então aqui são ossos não secos, mas sequíssimos, muito tempo em decomposição. Sequíssimos é que está muito seco, está seco há muitos e muitos anos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Deus perguntou para Ezequiel. Olha a resposta de Ezequiel. E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não é ouve não, ouve teria a letra E aqui no final, mas está a letra I, então é ouvir a palavra do Senhor. É como se estivesse dando uma ordem para ouvirem. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. O que nós vamos observar aqui é que os ossos estavam espalhados. Era um vale de muitos ossos. E os ossos, nas pernas, dos braços, tudo estava espalhado, não estava certinho. Por quê? Enquanto ele profetizava, houve um rebuliço, um barulho dos ossos se mexendo, e eles se chegaram, cada osso ao seu osso. Então foram se encaixando os ossos. As falanges foram se encaixando na mão, no braço, as pernas, os pés, os dedos dos pés, os ossos, joelho, patela, tudo foi se encaixando. E eu olhei e eis que vieram nervos sobre eles, que é o que fazem a parte do ligamento, os nervos. E cresceu a carne,
e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Estavam ali os corpos, mas o espírito, o Ruach, assim se escreve, Ruach, mas a pronúncia é Ruá. Em grego é pneuma, mas aqui o texto é do Antigo Testamento, então é Ruá. Se escreve Ruach e se pronuncia Ruá. Então o espírito, que é o ar, ele é que faz o corpo viver. Deus soprou em Adão e o corpo de Adão viveu. Quando morremos, o espírito sai. Somos tricotômicos, formados por espírito, alma e corpo. Corpo, ele morre, que é uma caixa onde fica o espírito e a alma. O espírito é o ar que faz o corpo viver, ele volta para Deus. E a alma é a pessoa. Então a pessoa fica dentro do corpo. A alma fica presa ao corpo enquanto aqui está. O corpo deixa de viver porque o espírito sai, e aí a alma tem que seguir, ou para o céu, ou para o inferno. No céu tem um paraíso. E depois do tempo do julgamento de Cristo, entraram na Nova Jerusalém. Até agora a Nova Jerusalém está vazia, aguardando o tempo. O inferno, as pessoas que não querem Cristo, não se convertem, não se arrependem de seus pecados, vão para lá. E as pessoas que são salvas por Cristo, suas almas sobem até o paraíso, onde Cristo proclamou na cruz para aquele ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Então, os estados intermediários após o momento da morte é paraíso ou inferno. Depois, na ressurreição, o povo sai do paraíso e busca seus corpos para estarem com Cristo, entrarem na Nova Jerusalém. Os que saem do inferno, eles saem do inferno para passar pelo julgamento final, onde Cristo estará julgando aqui na terra, no seu trono, e neste julgamento eles irão ser condenados ao lago de fogo, onde o próprio inferno será lançado lá, juntamente com a morte. Então aqui você observa que o corpo estava sem espírito, então os corpos estavam estáticos, imóveis. Versículo 9. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ou seja, dos 4 cantos, dos 4 lugares. De onde? Da terra. Ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então você conferiu comigo sobre a ressurreição, que é voltar à vida no mesmo corpo. Mas não existe reencarnação. Isso é uma coisa que o povo hindu, que o povo budista acredita, mas não é o que a Bíblia revela. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. O seu corpo voltou a viver. O corpo do Senhor Jesus não está aqui na terra. Ele voltou à vida em seu corpo, o glorificou e o levou lá para o céu. Essa parte, ela é considerada pelo estudo teológico de os 4 elementos na vida de um ser humano para a salvação. Então, você tem o ser humano no seu estado inicial, criação. O ser humano tomando suas decisões, queda. Tomou a decisão e caiu, queda. O cair aqui é porque pecou e se distanciou de Deus. Estava bem, passou a estar no estado mau. Então, o ser humano, ele foi criado por Deus, chamamos de criação. Tomou sua decisão, fez sua escolha, pecou, queda. Depois, nós temos redenção, que é prometida pelo Senhor Jesus Cristo, que é o ato da salvação.
E o último, glorificação, que é quando o corpo é glorificado assim como o de Cristo foi, para poder subir, para estar para sempre com Cristo. A redenção, sua alma é salva. A glorificação, o corpo, ele é salvo, ele é preparado para estar com Cristo, com a mesma glorificação que Cristo colocou em seu corpo. O corpo de Cristo foi glorificado. É um corpo que não é mais mortal, ele se torna imortal, não tem mais sangue e é um corpo perfeito, aonde ele não morre, não peca, não tem mais estes problemas de doenças que existem aqui no planeta Terra. Então chama-se glorificação. Então o quadripé é criação, queda, redenção e glorificação. Então hoje você aprendeu aqui a respeito do que é budismo. É um estudo rápido, não é demorado, não estou aqui para exaustar vocês, não estou aqui para fazer com que esse assunto seja totalmente esgotado, mas apenas deixar um rápido comentário, uma forma bem resumida do que é esses estudos das religiões. Então hoje foi sobre o budismo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu trabalho, aonde você estiver. Saiba que Deus é bom e sabe o que faz. Ele tem um propósito, salvar você, mas isso só será possível se você quiser, porque a salvação ela é participativa. Ele abriu a oportunidade da salvação para o ser humano enviando seu Filho ao mundo. Que está escrito em João capítulo 3, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí nós vemos no próprio capítulo 3, a partir do versículo de número 16, escrito que os seres humanos fazem suas decisões mesmo mediante a essa tão grande bênção que é a salvação. Mas a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o ser humano faz sua decisão e rejeita a luz que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse em sua palavra que ele é a luz do mundo. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, no versículo de número 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós temos neste texto, no capítulo 8, ele mesmo dizendo que esta luz, referida lá no capítulo de número 3, o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, a única verdade, a única vida. Não existe vida fora de Deus. Jesus é Deus igual ao Pai. O Senhor Jesus é aquele que pode nos levar até Deus Pai. Você crê em Deus? Ótimo. Mas se você não crê no Senhor Jesus Cristo para fazer a vontade, para obedecê-lo, você não chegará até Deus, porque Ele é o único caminho. E Ele disse no capítulo 14, neste Evangelho segundo escreveu João, no versículo 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai conseguir chegar até Deus se não for através do Senhor Jesus. Não basta crer em Deus Pai, tem que crer no Senhor Jesus, Deus Filho, porque Ele foi enviado pelo Senhor Deus Pai até nós, para poder nos levar até Deus Pai. O Senhor Jesus, infelizmente, não é crido por muitas pessoas. Muitas pessoas não creem nele, mas você que ainda não crê, creia nele, faça a vontade dele, entregue sua vida para ele, deixe ele dirigir seus passos, deixe ele mostrar o caminho para você, que ele é o caminho, que aquilo que ele diz é a verdade, incontestável. Existe uma vida eterna, uma vida muito antes de existir o mundo. Você pode ver que no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Deus
já existia antes de tudo isso aqui que chamamos de mundo existir. Então existe uma vida muito antes da nossa, que é o reino de Deus. E o Senhor Jesus veio de seu reino para nos apresentar este reino. Mas os seres humanos, eles preferem este reino da terra. E esse reino da terra vão passar. A palavra de Deus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, não hão de passar. Essa terra vai deixar de existir. A palavra do Senhor não. Fique com a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Paz seja convosco. Shalom Aleichem.